Meus irmãos, graças e paz a todos, que bom estar com vocês nessa noite, tendo o privilégio de ministrar aos irmãos, de cultuar com os irmãos. É sempre uma alegria no meu coração, é sempre uma satisfação e um sentimento de realização daquilo que Deus me chamou para fazer, daquilo que Deus tem realizado na minha vida. Mesmo diante do desafio tão grande, é sempre muito satisfatório poder estar com os irmãos e ministrar também aos irmãos aqui na comunidade. Nosso pastor, como os irmãos viram, não está aqui hoje. Ele está ministrando a palavra de Deus lá em Aquiraz, na primeira igreja batista, igreja amiga nossa, conhecida. E aí, como ele está tirando um recesso esses dias, ele foi servir aos irmãos lá na PIB de Aquiraz, por isso ele não está aqui conosco. Obrigado, meu amor, maravilhosa, linda. Então, meus irmãos, refletindo já sobre o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Eu acredito que os irmãos vão concordar comigo que poucos homens na história da igreja, eles causaram um impacto tão significativo quanto o apóstolo Paulo. A atuação de Paulo como missionário, sua dedicação ao reino de Deus, seu zelo evangelístico, seu cuidado, sua dedicação pela igreja, a entrega, tudo aquilo que nós conhecemos sobre Paulo no Novo Testamento, fazem de Paulo talvez o personagem mais proeminente de toda a história da igreja, talvez o líder após Jesus, mais proeminente, mais significativo, mais exemplar e conhecido de toda a história do cristianismo. A vida de Paulo é um verdadeiro retrato de uma vida digna, do que é aquilo que ele mesmo chama de obreiro aprovado. Todos nós conhecemos muito sobre Paulo, todos nós ouvimos muito sobre Paulo, e a vida dele é muito significativa, muito relevante para nós, e todos nós damos o destaque devido à grandeza dos feitos que Deus realizou na vida de Paulo. E nesse sentido nós temos o privilégio, nós temos a vantagem de conhecer não apenas algumas histórias, alguns fatos sobre a vida de Paulo, mas uma das coisas muito boas que nós temos no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, são o registro de alguns dos maiores sermões de Paulo, de algumas das maiores pregações de Paulo, algumas das quais que causaram um impacto tremendo em grandes cidades, em grandes povos, ministrações de Paulo que Deus usou para realizar grandes coisas. E uma das coisas que nos marcam, que nos impactam, é a fidelidade de Paulo. É o quanto ele era fiel a Deus e verdadeiro naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava. A gente vai meditar hoje num texto que registra um dos sermões mais conhecidos de Paulo, um dos sermões dos mais marcantes de Paulo. E o que é interessante nesse texto é que o contexto em que Paulo estava era muito difícil, era muito complicado. Era um contexto de trevas, um contexto de idolatria, em que o próprio texto vai descrevendo como isso mexeu com Paulo, como isso causou uma indignação em Paulo, causou uma revolta em Paulo. A gente vai meditar hoje no texto de Atos, capítulo 17. Um dos sermões mais conhecidos de Paulo e de toda a história da igreja. Atos, capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 16. Na NAA, tá certo? Vou ficar lendo aqui. Quem não comprou NAA ainda, meus irmãos, adquiram a venda nas melhores livrarias, certo? Você sempre consegue uma promoçãozinha legal para comprar NAA. Não estou dizendo isso nada demais, não. É só porque ela é inspirada e as outras não são. Não, estou brincando. Mas comprem, que é uma excelente versão. E a gente já está quase conseguindo canonizar aqui na igreja, né, Guilherme? Se Deus quiser, esse ano a gente consegue. Todos os irmãos abriram Atos 17, a partir do versículo 16. Vai dizer assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse:
Que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus amado, bendito, nós louvamos o Teu nome, Deus, por essa noite, por estarmos aqui juntos. Te louvamos também pela Tua palavra, inspirada, útil, fiel, digna de aceitação. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite, enquanto meditamos nela. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de forma grandiosa. Nós pedimos que o Senhor nos torne sábios, nos torne firmes nela. Que possamos meditar, Deus, que ela possa entranhar em nosso coração, que ela possa permanecer no mais íntimo do nosso ser, para que vivamos vidas retas, para que vivamos vidas sábias, para que sejamos como aqueles que estão edificados, Pai, e que nada podem nos abalar. Nos ajuda, Senhor, cuida de nós, fala com o Teu povo, que nessa noite eu seja um canal, e que tudo que eu fale, ó Deus, possa ser agradável a Ti. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse é um dos textos, um registro de um dos sermões mais conhecidos de Paulo. Tem várias ministrações de Paulo, várias vezes que ele pregou, principalmente nessa segunda parte de Atos, tem aqueles momentos em que ele é preso e ele tem que várias vezes prestar contas e explicar o seu ministério, explicar aquilo que estão cobrando dele, e ele traz sermões incríveis, espetaculares, e esse aqui também é um desses sermões assim que ficam muito marcados no livro de Atos e, como eu disse, na história da igreja. Mas há um contexto aqui por trás que explica. Quando a gente olha o verso 17, pode deixar aqui o texto, por favor. Quando você olha para o verso 17, você percebe que ali é necessário uma explicação do que está acontecendo aqui na história. É um relato simples e é um texto conhecido também de Atos, essa história. Versículo 16, perdão. Enquanto Paulo os esperava em Atenas. Aqui já cria uma série de perguntas. Por que Paulo estava esperando, quem Paulo estava esperando e coisas dessa natureza. A gente está aqui nesse momento em Atos, capítulo 17, na segunda viagem missionária de Paulo. Se você sabe, na segunda viagem missionária,
o companheiro de Paulo era Silas. Na primeira foi com Barnabé, e aí eles terminaram, houve aquele desentendimento, né, uma discussão, e aí Barnabé foi para outro lado com João Marcos, e Paulo seguiu com Silas. E eles começaram a segunda viagem missionária, e ele foi para Macedônia, uma região que tinha várias cidades dentro dessa região chamada Macedônia. Filipos, Bereia e outras cidades. E no momento eles estavam em Tessalônica, que é uma dessas cidades da Macedônia, e quando eles começaram a pregar na sinagoga e na cidade, uma galera se levantou para perseguir eles. Judeus, revoltados, indignados, não queriam saber de Paulo pregando lá, foram na casa de um dos irmãos que tinham recebido Paulo, tentaram arrancar o irmão de lá, prenderam. Enfim, foi uma confusão, foi uma bagunça. Paulo conseguiu escapar lá de Tessalônica e foi para uma outra cidade chamada Bereia. E a gente conhece essa ideia da igreja de Bereia, porque os bereanos, eles são muito diferentes do pessoal de Tessalônica. A gente sempre fala, né, quando a gente vê alguém que gosta da palavra de Deus, entende a palavra de Deus, e ama meditar nela, a gente relaciona isso com os bereanos. Por quê? Porque quando Paulo sai de Tessalônica fugido da perseguição dos judeus, ele conhece os judeus de Bereia, e quando eles começam a pregar, ao invés de perseguir eles, o pessoal de Bereia, os judeus, abrem as suas Bíblias e vão conferindo o que Paulo está pregando para ver se bate ali o ensino de Paulo com as escrituras que ele tinha do Antigo Testamento. E eles são elogiados por Lucas em Atos, dizendo, olha, eles eram mais nobres, porque a galera lá em Tessalônica botou a gente para correr, perseguiu. Mas o pessoal de Bereia que está conferindo, estão aceitando os nossos ensinos e pessoas estão se convertendo naquele lugar. Mas o que acontece lá? O pessoal de Tessalônica vai para Bereia. Então eles não estavam satisfeitos em expulsar a galera de lá de Tessalônica. Eles se movimentam e vão para Bereia porque ficaram sabendo que Paulo estava pregando lá. Então eles causam uma confusão também em Bereia, que nem era mais a cidade deles, só porque eles são um cabra ruim mesmo e não queriam que Paulo pregasse de nenhum jeito. E eles causam uma perseguição também, e Paulo consegue ser tirado às pressas de Bereia e vai para Atenas, fica esperando os seus companheiros, que não saem nesse momento. Paulo teve que sair, os irmãos... há sempre assim um olhar que nos faz perceber que a galera odiava mais Paulo. Paulo é sempre o alvo principal, né? É como se tivesse... Tem 3 pessoas pregando aqui, Jesus, e só tem uma pedra. Então tem que ser Paulo, tem que atirar em Paulo, porque Paulo é sempre o cabeça. Então os irmãos livram Paulo, colocam ele em Atenas para ficar esperando Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia. Então no capítulo 17, versículo 16, enquanto Paulo os esperava, é que ele está passando um tempo em Atenas esperando os seus colegas de ministério, Silas e Timóteo, saírem de Bereia para eles darem continuidade ao ministério, e a gente vai ver que eles vão depois para Corinto, certo? Então esse texto, essa história que a gente leu e vai entender os pormenores, acontece no momento em que Paulo está apenas ali em Atenas, esperando os seus colegas chegarem. É um momento assim bem de passagem mesmo de Paulo, enquanto ele aguarda os seus companheiros. Mas acontece situações aqui em Atenas, nesse momento aqui de espera de Paulo, que causam esse sermão, levam à pregação desse sermão que nós temos falado nesse momento. Vamos ver agora em detalhes o que é que acontece enquanto Paulo está em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas é uma das cidades muito conhecidas na história, né? Uma cidade grega que, nesse momento aqui, ela não tinha mais a proeminência e a grandeza do passado. A gente sabe que quando Alexandre o Grande conquistou grande parte do mundo conhecido naquela época, Atenas era uma das grandes cidades do Império Grego, né? Mas a gente começa o Novo Testamento e não é mais o Império Grego, é o Império Romano. O Império Romano havia sido conquistado. E o pessoal em Atenas não era ainda escravizado, eles haviam deixado eles bem de boa, assim como era em Jerusalém, né? Tinha o próprio governo, ali as coisas tranquilas. Enfim, Atenas era uma cidade que se governava, mas não tinha mais a glória e o prestígio daquela Atenas antiga, mas ainda era uma cidade muito intelectual e principalmente uma cidade cheia de deuses. As pessoas costumavam dizer, existia um provérbio, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem, porque era uma cidade
muito conhecida pela idolatria. Tinham deuses de todas as nações, por todos os lugares. Paulo andava em Atenas e tinha altares, tinha santuários, tinham imagens de deuses construídas. De todas as nações conhecidas, Atenas tinha alguma lembrança, algum tipo de representação idólatra. Era a principal cidade nesse quesito, uma cidade terrivelmente idólatra, terrivelmente que aceitava deuses de todas as nações possíveis. Era a cidade mais conhecida nesse quesito. E Paulo, quando ele começa a passar alguns dias lá, ele começa a se sentir mal. Ele começa a não aguentar. Algumas versões, essa minha versão aqui em A, vai dizer que o seu espírito se revoltava. Outras versões vão dizer que ele ficou indignado, revoltado. Enfim, a ideia é de uma reação emocional muito forte. Paulo começou a não suportar, Paulo começou a não aguentar. Paulo passeava nas ruas de Atenas e cercado de altares, cercado de santuários, cercado de pessoas adorando e celebrando falsos deuses. E isso o incomodou, isso mexeu com ele, isso causou uma angústia tremenda no apóstolo Paulo. Eu comparo essa reação de Paulo com algumas outras reações que a gente encontra no Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento. Eu já vou explicar essa comparação. Mas o ponto de Paulo é que ele olha e não se trata simplesmente, tem pessoas ali adorando, tem pessoas ali com seus deuses, e como se ele pudesse fechar os olhos para isso. Para Paulo não existe isso. Ao ver a idolatria, ao ver os falsos deuses aos montes, os santuários, as pessoas oferecendo incenso, Paulo não se contém, porque ele não vê simplesmente um ritual de adoração. Ele vê escravos, ele vê pessoas cegas, ele vê pessoas mortas, ele vê pessoas em trevas. Ao perceber Atenas rodeada de deuses, Paulo via que aquele povo era um povo escravizado, um povo cego, um povo tomado totalmente na escuridão das trevas, sem qualquer esperança. Paulo olha e fica indignado, porque ele vê que aquelas pessoas estão perdidas, sem Deus, totalmente desarraigadas. E isso se parece muito com Jesus. Jesus teve reação semelhante quando ele encontrou pessoas assim. Observe comigo o texto de Mateus, capítulo 9, verso 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Vai dizer assim, ó. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os contextos são diferentes, mas no fim das contas, as pessoas estão com os mesmos problemas. Ali são pessoas famintas, exaustas, que não têm pastor, que não tem ninguém por elas, que estão escravizadas a leis, a rituais, totalmente perdidas diante de Deus, e Jesus olha para elas e se compadece, Jesus olha para elas e se angustia, Jesus olha para elas e chora. E aqui Paulo chega em Atenas e percebe o quanto aquele povo, aquelas pessoas estão perdidas, estão em trevas, estão entregues ao seu pecado, sem perceber a profundidade da perdição em que se encontram. Mas uma das coisas interessantes nessa passagem, que já vou aprofundar mais para os irmãos, é que essa reação de Paulo é louvável. Essa reação de Paulo é a que nós também devemos ter, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas Paulo, ele não se angustia e se cala. Ele não se angustia e deixa esquecer. Parece que algumas vezes isso acontece com a gente. Eu acho que você tem essa sensação. Tem aquelas coisas que algumas vezes nos incomodam. Tem aquelas coisas que algumas vezes mexem com a gente. Que a gente vê, a gente se entristece. Que a gente vê, a gente fica indignado. Que a gente olha, caramba, isso não era para ser assim. Caramba,
eu devia fazer alguma coisa. Meu Deus, isso é triste. E você vê, mas você se cala. Você vê e fecha os olhos. Você vê e passa direto. Mas olha o que Paulo vai fazer. Versículo 17. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também ali na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. Perceba o ponto aqui do texto. Paulo ficou indignado, Paulo ficou revoltado, Paulo ficou atribulado ao ver a idolatria, ao ver as pessoas cegas, ao ver as pessoas entregues ao seu pecado, sem Deus, perdidas. Mas ele não passou direto, ele não pegou um barco para a cidade seguinte. Paulo se indignou, ficou totalmente revoltado com aquela idolatria, com as pessoas perdidas, e ele foi lá falar para essas pessoas de Jesus, falar do Evangelho, anunciar o único que poderia trazer libertação, trazer redenção, trazer vida a toda aquela morte, trazer luz a toda aquela treva que dominava aquele povo. A atitude de Paulo é louvável nesse texto, antes de tudo porque Paulo tem duas coisas. Paulo tem uma reação emocional de indignação contra a idolatria e as pessoas perdidas no pecado. Mas essa reação emocional produz em Paulo uma ação que o leva a anunciar a Jesus, a anunciar o Evangelho e a tentar fazer algo por aqueles que se encontravam nas trevas. Tentar fazer algo por aqueles que se encontravam totalmente perdidos. E tem um outro personagem que a história dele nos faz lembrar disso. Eu quero que os irmãos, que a gente bote nesse texto também, que é Neemias capítulo 1, para que fique claro esse exemplo de Neemias também, para que a gente possa aplicar. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Observe agora. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E se você conhece essa história, logo depois, Neemias, ele ora a Deus, ele fala com o rei e ele vai para Jerusalém para reconstruir a cidade. Isso é um paralelo com o que Paulo faz aqui. Paulo vê a idolatria, Paulo vê as pessoas cegas, perdidas, entregues. E ele começa a proclamar o Evangelho. Ele começa a anunciar o Evangelho. Ele entende que é o papel dele fazer alguma coisa. Eu quero aplicar isso para os irmãos. O contexto de Paulo, em algum sentido, é paralelo ao nosso. O contexto em que ele se encontra nesse momento, em algum sentido, se parece com o nosso. Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, aqui mesmo, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, a gente não precisa ir longe para ver as pessoas perdidas, para ver as pessoas cegas, entregues ao pecado. Talvez não hajam tantos santuários, talvez não tenha pessoas acendendo incenso a falsos deuses, mas à nossa volta tem pessoas perdidas, tem pessoas drogadas, tem pessoas bêbadas, tem pessoas cometendo imoralidade sexual, tem pessoas que ninguém vê mais esperança nelas. Tem crianças abandonadas pelas ruas, vivendo em miséria, vivendo em sofrimento, em angústia. E algumas vezes a gente olha e a gente lamenta isso. Algumas vezes a gente olha e a gente se entristece por isso. Todas essas pessoas, todas essas crianças, todas essas pessoas bêbadas, drogadas, e a gente sabe que o principal problema delas é que elas não têm Cristo. É que elas estão cegas, é que elas estão perecendo no seu pecado. E muitas vezes nós temos uma reação emocional a isso. A gente se entristece com isso.
A gente se revolta, a gente tenta culpar o governo, a gente tenta culpar os governantes, a gente tenta culpar a polícia. A gente sabe que isso não está certo. A gente sabe que tem alguma coisa fora do lugar. A gente sabe que a vida dessas pessoas não devia ser tão terrível assim. A gente sabe que elas precisam de Cristo. Mas a gente não faz nada por isso. Como Neemias, talvez a gente comece a fazer como Neemias. A gente chora, a gente ora, mas depois a gente não se levanta para tentar reconstruir os muros. A gente talvez começa a se entristecer como Jesus faz, mas a gente não vai em busca de alimentar as pessoas. A gente, como Paulo, a gente vê as pessoas à nossa volta perdidas num contexto de trevas, mas a gente não abre a boca para anunciar salvação e redenção. A revolta, a indignação, ela deve ser sempre acompanhada de uma ação, de nós abrirmos a boca para falar de Cristo, para anunciar a Cristo, para mostrar às pessoas que elas precisam de Cristo. Só uma reação emocional, só uma revolta, uma indignação, não muda a situação, não muda o problema. Então, meus irmãos, sempre nesse mundo terrível que a gente vive, o que a gente percebe de mal, sempre é necessário uma percepção do que está errado, uma indignação com o que está errado, mas fazer algo diante disso. E Paulo faz. Paulo bate de frente. Paulo confronta e anuncia a Cristo. Versículo de número 18. Vai dizer assim. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. A gente não vai passar tanto tempo aqui nesse versículo, mas perceba um outro problema que talvez a gente enfrente, e isso nos faz recuar muitas vezes. Eles zombam de Paulo. Eles tentam ridicularizar Paulo. Quando eles veem Paulo falando sobre Jesus, ressurreição, eles... Quer o quê? Mas o que esse doidinho está falando? Que história é essa de Jesus, ressurreição? Ele está querendo trazer ensino novo para a gente aqui? Paulo é zombado, é ridicularizado, mas isso mesmo assim não o silencia. Não o silencia. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo... Eu passei o tempo todo lendo essa palavra bem direitinho quando eu estudava. E quando eu venho aqui na hora da pregação, me enganchando direto. Areópago. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? O que é que acontece aqui? Paulo até então, ele ia para a sinagoga, mas se você tem um conhecimento básico do Novo Testamento, você sabe que na sinagoga só se reuniam um dia na semana, certo? No sábado. Eles se reuniam para orar, para estudar a Bíblia, eles faziam isso. Então Paulo tinha os outros dias da semana livre, né? Para fazer o quê? E Paulo ia para a praça. Praça não é tanto essa praça que a gente conhece hoje, né? Parquinho para as crianças se balançar. Agora sempre tem aqueles coisas de academia, né? Não é esse parquinho que a gente encontra aqui no século I em Atenas. Uma praça era um lugar também muito usado para a galera discutir, para o pessoal discutir ideias. Um lugar onde muitas pessoas se reuniam, tinha mercados para pessoas comprarem, venderem, negociarem. E também era um espaço de debate público. Tinham vários espaços para isso, a gente vai ver já outro espaço, mas a praça já aconteciam muitas dessas discussões. Então Paulo ia para a praça, não curtir, não ver a galera, não tomar um sorvete, não tinha nada disso. Ele ia mesmo para anunciar a Jesus. No sábado na sinagoga com os judeus, com gentios piedosos, ou seja, gentios que haviam se tornado judeus. E durante a semana Paulo ia anunciar o evangelho mesmo aos pagãos, as pessoas que não tinham nenhum conhecimento de Deus. E aí, nesse momento do versículo 19, a galera ouviu Paulo falar e, peraí, vem cá, vamos ali no Areópago, vamos ali. Era um lugar mais intelectualizado, em que haviam também debates, e o pessoal ia para lá para expor ensinamentos, ideias, e eles discutirem. Era o espaço dos filósofos que tinha em Atenas. E ele diz, olha, nós queremos saber que nova doutrina é essa que você está trazendo. Versículo 20. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem aí, o que vem a ser isso. Ou seja, eles não entendiam o que Paulo estava falando, eles não sabiam o que Paulo estava falando. Jesus não era conhecido em Atenas.
A ideia de ressurreição para os gregos ainda é uma ideia assim, tipo inaceitável, tanto é que no finalzinho da narrativa você vê que quando Paulo menciona a ressurreição no discurso dele, a galera faz o quê? Zomba, porque na mentalidade grega a ressurreição era algo inaceitável. E quando eles vêm falando de Jesus, ressurreição, o que é que esse cara está falando? Vamos ali, vamos levar você para um debate para ver se você expõe as suas ideias. E aí tem uma nota de rodapé que o Lucas coloca bem interessante, né? Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades, né? Qualquer semelhança com algumas senhoras de esquina que você conhece por aí é mera coincidência, né? Sempre, algum de nós conhece aquela galera que só quer saber das novidades, né? Que ali na rua delas, elas estão sempre atualizadas, né? Fulano, tal, deixou a mulher e tal. Fulano, matou não sei quem, enfim. O pessoal de Atenas era mais ou menos assim, né? Macho, estão falando um negócio novo ali, porra, bora, se junta, vamos saber o que é. O que aparecia, a galera queria debater, queria saber. Então, o que é que acontece nesse momento? Paulo, ele tem uma grande oportunidade. Surge uma grande oportunidade para Paulo. Paulo estava discutindo até então ali na praça, ministrando na sinagoga, e de repente a galera, olha, nós estamos curiosos, nós queremos saber o que é isso aí, então vamos para o Areópago, que era um espaço específico para esses debates, e eu quero que você ensine lá essa doutrina, porque a gente está curioso sobre isso. E a partir do versículo 22, começa o discurso, o sermão de Paulo. Vamos ver por partes, versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo não está sendo irônico aqui, nós poderíamos achar que ele está sendo irônico, mas não é essa a pretensão dele. Paulo não está fazendo isso porque ele iria correr o risco de perder a plateia dele, ele não quer perder a plateia dele de jeito nenhum. Ele sabe que essa oportunidade que ele está tendo é única, então é uma espécie mesmo de elogio. Eu vejo que vocês são bastante religiosos, que vocês se importam muito com religião, que vocês pensam bastante sobre isso, certo? Percebi, deu para notar quando eu dei uma volta aqui, deu para perceber. Porque, andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Paulo está fazendo uma coisa aqui sensacional, que nós temos que aprender a fazer. Paulo está encontrando um ponto de contato. Sempre que nós formos pregar o evangelho, nós temos que aprender a fazer isso. É uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada e muitas vezes nos impede de evangelizar. Eu acredito que você já sentiu isso. Você estava numa conversa e Deus tocando você para evangelizar alguém, mas você não encontrava aquela ponte ali para você falar sobre o evangelho. Não, tá falando sobre alguma coisa do jornal, falando sobre futebol, tocando no assunto. E é complicado. Tu viu o gol que o cara fez ontem? Sim, tu conhece Jesus? É complicado você fazer essa mudança abrupta, né? Meio brusca. Então é necessário uma ponte, é necessário ali um ponto de contato para você anunciar o evangelho enquanto você conversa com alguém. E Paulo, para anunciar o evangelho aos atenienses, ele disse: olha, eu notei, galera, que vocês são bem religiosos aqui, né? Gostam de Deus aqui, né? Para todos os lados. E aí, inclusive, quando eu estava andando aqui, eu vi um altar com inscrição interessante: ao Deus desconhecido. Ou seja, entenda, a galera tinha tantos deuses, a galera tinha Deus de todas as nações, e tinha deuses que eles não conheciam bem, que eles não entendiam. Então, por exemplo, houve uma praga lá pelo 6º século, essa história é narrada no livro O Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Houve uma praga no 6º século e que eles estavam tentando apaziguar todos os deuses para ver se essa praga cessava e nunca conseguiam. Então chamaram um cara de outro lugar, ele fez lá um sistema com as ovelhas e tal, e cessou a praga, mas eles não sabiam o nome do Deus para quem eles haviam prestado aquele culto e colocaram lá ao Deus desconhecido. Tinha alguns altares com esse título: ao Deus desconhecido. Tinha um altar para adoração, mas eles não sabiam de qual era a nação, de onde era
o Deus. Então Paulo pega esse ponto de contato. Olha, pessoal, eu olhei aqui e percebi que tem um altar ao Deus desconhecido. Quer saber? Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio. Não exatamente porque eles estavam adorando a Deus naquele altar, não. Mas porque eles não conheciam a Deus e fizeram um altar a um Deus desconhecido. Então Paulo diz, olha, eu estou anunciando um Deus que vocês não conhecem. Um Deus que é desconhecido realmente para vocês. Um Deus que vocês não têm nenhuma informação sobre ele. Então Paulo pegou ali o ponto de contato e ele está pronto para construir todo o sermão dele. Aqui é como se fosse uma introdução de Paulo ao seu sermão. Então, uma aplicação para nós aqui, dupla nessa primeira parte da introdução de Paulo. Nós temos que saber aproveitar as oportunidades e saber criar pontos de contato para pregar o Evangelho. As oportunidades aparecem, elas surgem. Muitas vezes elas estão diante de nós quando nós não estamos preparados e por isso nós precisamos sempre buscar nos preparar. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer a cultura à nossa volta. E esse é um assunto, meus irmãos, importantíssimo. Nós precisamos conhecer a cultura à nossa volta. Nós precisamos conhecer o mundo à nossa volta. Nós precisamos conhecer os anseios das pessoas para que nós possamos levar o Evangelho a elas, porque talvez a gente não encontre pontes de contato se a gente não conhecer a cultura à nossa volta. E Paulo conhecia a cultura. Paulo era um homem de conhecimento. Paulo era um homem estudioso. Tanto é que a gente vai ver nesse texto ele citando dois poetas muito conhecidos no meio dos atenienses. Mas guarde isso. Aproveite as oportunidades para anunciar o Evangelho. Paulo estava pregando na praça, anunciando na sinagoga, e de repente a galera, opa, vem cá, vamos ali no Areópago. Então Paulo, bora, eu quero falar de Jesus, eu quero pregar. E Paulo vai, e oportunidades surgem, aparece para nós. Então, sempre se prepare para que quando as oportunidades surgirem, você possa pregar o Evangelho de Cristo. Na sua escola, no seu trabalho, com clientes seus, dependendo do seu trabalho, aonde você estiver, aproveite as oportunidades. Elas aparecem, elas surgem. Você tem que estar preparado para isso. Vamos ver o que é que Paulo vai dizer no sermão dele. Ele falou, olha, esse Deus desconhecido, vocês não conhecem, é ele que eu estou anunciando, é dele que eu estou falando. E aí Paulo começa a descrever. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Então Paulo começa derrubando todas as bases dele. Naquele contexto ali, você viu dois nomes, eu não expliquei aqui, mas tinha duas linhas de pensamento muito conhecidas naquele contexto, que eram os epicureus e os estoicos, né? Pessoas com visões totalmente contrárias à visão da Escritura Sagrada. Alguns deles acreditavam que a matéria é eterna, outros eram bem panteístas, acreditavam que tudo é Deus. E Paulo diz, olha, esse Deus que eu estou anunciando para vocês, ele foi quem criou todas as coisas, ele criou toda a humanidade. Ele é o Deus que deu início a tudo que nós vemos hoje. A matéria não é eterna, ela foi criada por esse Deus. E esse Deus, ele não é servido por mãos humanas. Ele não é um Deus que precisa do favor de vocês, como esses deuses que estão aqui à volta de vocês. Ele não precisa de nada. Ele não vive preocupado com que você venha servi-lo de alguma forma. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, ele não precisa de nada. Na verdade, tudo que temos, tudo que vocês têm, a vida que vocês têm, a vida que eu tenho, é dada por ele. É esse Deus que eu estou anunciando. Continua. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. De Adão, certo? Gênesis, os primeiros capítulos falam que toda a humanidade veio de Adão. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, tudo foi determinado por Deus. Cada período da história, eu creio que é isso que Paulo está querendo dizer, os tempos previamente estabelecidos, os limites onde cada nação ficaria, tudo isso foi determinado por Deus. Para buscarem Deus. Se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então Paulo começa a confrontá-los e dizer, olha, esse Deus que eu anuncio é o Deus que criou todas as coisas, que criou todo o universo, e esse Deus, ele é um Deus independente, um Deus
suficiente, é Ele quem dá vida a todos. É Ele quem reina, quem governa, e vocês só existem por causa dele. Olha mais, foi Ele quem criou toda a humanidade a partir de um homem só. E todas as nações estão ali sendo governadas por Ele. Ele fez isso para que vocês possam buscá-lo, para que de alguma forma vocês possam achá-lo. E uma coisa interessante é que Ele não está longe de vocês. E a seguir Paulo vai dizer uma coisa que a gente cantou hoje. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma citação de Epimênides. Como eu disse, Paulo era um cara muito entendido de filosofia, de pensamento grego. E ele cita nesse versículo 2 duas pessoas, né? Um é Epimênides, de Knossos, e o outro é Arauto, acho o nome do camarada. É um poeta grego também, essa segunda parte, a citação, porque dele também somos geração. Paulo diz, olha, esse Deus que eu estou falando é o Deus criador do universo. E Ele criou e determinou todas as coisas para que vocês pudessem buscar a Ele. E sabe de uma coisa? Ele não está longe, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. E quem disse isso não foi eu. Vocês sabem quem disse isso, foi Epimênides. Paulo, mais uma vez, criando um ponto de contato, aproveitando para lançar o Evangelho. E como algum dos poetas de vocês mesmos tem dito, porque dele também somos geração, ou somos descendência, nós viemos dele. Paulo está anunciando um Deus soberano, um Deus criador, que governa, que tudo isso destrói todas as bases, todas as ideias, todos os fundamentos daquilo que eles pensavam do pensamento daqueles filósofos que estavam no Areópago. Versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, ou somos gerados por Deus, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Aqui Paulo confronta. Ele diz, olha, se nós fomos criados por esse Deus, não devemos pensar que nós criamos vários deuses. Essa ideia de construir um Deus de ouro, de prata, de pedra, isso não faz sentido, porque Deus foi quem nos criou, nós somos descendência dele, nós somos geração dele, então tem alguma coisa de errado com vocês. Esse monte de Deus que está aqui, vocês estão fazendo algo errado. Deus não pode ter sido criado por vocês, Ele foi quem criou vocês. Então, a imaginação de vocês, a cabeça de vocês, projetando tudo isso, não faz sentido. Versículo 30. E agora Paulo chama-os ao arrependimento. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo diz, olha, o que vocês estão fazendo é errado. Deus não pode ser construído, formado, moldado pelas mãos humanas. Deus não precisa de nada. Ele não pode estar sob o controle de vocês. Isso ecoa passagens do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Isaías escreve, já perto do final do seu livro, Isaías vai escrevendo e dizendo, olha, a idolatria é uma tolice muito grande. Porque o pessoal faz assim, eles pegam uma madeira, aí com uma parte eles fazem lenha para fazer a comida deles, e com outro pedaço eles fazem um Deus. Aí eles têm aquele Deus e diz, olha, você é o meu Deus, você me libertou, eu vou te adorar. Com um pedaço de madeira, o outro pedaço virou lenha para fazer a comida dele, e o outro pedaço é um Deus. Que coisa ridícula, coisa absurda. Isaías diz, e Paulo diz aqui, olha, Deus foi quem criou vocês. Deus foi quem trouxe vocês à existência. E Deus não pode ser moldado, formado por mãos humanas, pela imaginação de vocês. Isso não faz sentido. E Deus, Ele não leva em consideração os tempos de ignorância. Deus agora oferece a oportunidade de salvação. Deus agora anuncia a vocês salvação. E Ele exige que vocês se arrependam. Porque Ele vai julgar o mundo, versículo 31. Com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu, que é Jesus. No final do versículo deixa isso claro. E quando Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele
fez com que Jesus fosse vindicado ou glorificado. E Jesus hoje é juiz e vai julgar todos, vivos e mortos. Então Paulo confronta-os e diz, olha, é necessário que vocês se arrependam, porque vai vir o juízo contra vocês, por meio desse homem que Deus ressuscitou. E esse juízo é iminente, ele vai chegar e vocês precisam se arrepender. O tom desse texto, o que Paulo diz, traz uma aplicação para nós muito importante. Nós temos que retomar um tom de urgência na pregação do Evangelho. Paulo faz isso. Paulo diz, olha, Deus, ele exige que vocês se arrependam. E ele vai julgar o mundo. Ele vai trazer juízo por meio de um homem que ele escolheu, que é Jesus. Ele ressuscitou esse homem dentre os mortos. E é necessário que vocês se arrependam. E o Evangelho, ele tem que ser pregado com urgência. O Evangelho tem que ser pregado de forma que as pessoas entendam que aquela mensagem é vital para as suas vidas. O Evangelho tem que ser pregado de tal maneira que as pessoas percebam que a vida delas depende daquilo, que elas não têm outro caminho. E algumas vezes a gente prega o Evangelho como se fosse uma mensagem qualquer. A gente prega o Evangelho como se tivesse a mesma relevância daquele papel que o cara recebe do panfletista no meio da rua. O papel da internet que o cara dá, o papel... E a gente descarta porque não faz sentido, a gente não quer aquele papel. E algumas vezes a gente prega o Evangelho como se fosse no mesmo nível a importância do cara ser salvo por Jesus ou não ser salvo e trocar de internet, como se fosse a mesma relevância. Mas Paulo mostra para ele, olha, vocês estão perdidos. Vocês estão vivendo em trevas, em idolatria. E vocês precisam se arrepender, porque o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão estar perdidos. Nós precisamos retomar a urgência na pregação do Evangelho. Nós temos que mostrar para as pessoas que se elas não receberem a Jesus, elas estão perdidas. Estão muito perdidas. Estão totalmente perdidas. Estão, assim, no mais fundo do poço, nas mais terríveis trevas. Paulo nos ensina sobre a urgência do Evangelho. Então a gente viu Paulo se indignando e agindo em um contexto de idolatria. A gente viu Paulo aproveitando as oportunidades e criando uma ponte de contato. A gente viu Paulo apresentando com urgência a mensagem do Evangelho, que eles precisam se arrepender ou então perecerão. E o que acontece no versículo 32 a 34? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris. E com eles, mais algumas pessoas. Esse sermão de Paulo é emblemático. Ele é interessante. Porque a gente tem sermões em Atos em que se converte 3.000 pessoas. Em que no outro vai para 5.000 pessoas. Em que vem uma galera. Tanto é que alguns historiadores tentam dizer que esse sermão de Paulo foi um fracasso. Que esse sermão de Paulo não deu bons resultados. Mas nós não acreditamos nisso. E o último ponto, a última aplicação é essa. Os resultados não dependem de você. Os resultados não dependem da sua oratória. Os resultados não dependem do quanto você fala bem. Os resultados da pregação do Evangelho dependem de Deus. Você é o semeador. Você lança a semente em terra. Você rega. Mas você não faz crescer. Você não pode fazer crescer. Você tem que pregar o Evangelho. Mas você não pode determinar quem vai. Você nem sabe, nem pode determinar quem vai se converter. Você não pode escolher aqueles que vão se converter. Você só tem que lançar a semente e pregar o Evangelho. Meus irmãos, os resultados dependem de Deus.
Esse sermão de Paulo teve tanto sucesso quanto qualquer outro sermão de Atos, porque foram salvos, como diz também em Atos 13:48, e aqui a gente pode usar o mesmo texto para descrever isso. Foram salvos todos quanto Deus havia ordenado para a vida eterna. Nós queremos ver um Deus soberano, que salva aqueles a quem Ele quer, que tem misericórdia de quem Ele quer, e que endurece a quem Ele quer. Nós cremos nesse Deus e nós pregamos o Evangelho crendo que esse Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar. Não é nossa missão fazer as pessoas se converterem. Não podemos forçar as pessoas a virem aqui à frente. Nós não podemos fazer nada disso. Nós temos que pregar e alguns vão zombar. Alguns vão dizer que querem ouvir depois. Mas Deus vai fazer com que alguns creiam e sejam salvos. Os resultados não dependem de nós. Não dependem do quanto nós somos sábios. Não dependem do quanto a gente se preparou. Nós temos uma missão e é fazer isso com fidelidade. É o que Paulo faz aqui. E nós temos que fazer isso também. Temos que nos indignar da forma correta. Temos que agir. Temos que aproveitar as oportunidades, aproveitar os pontos de contato, pregar com urgência, com fidelidade. E é Deus quem vai salvar. É Deus quem vai fazer. É Deus quem vai atrair as pessoas a Ele. Como nós cremos, a graça de Deus é irresistível. Ninguém pode resistir a ela. Em algum momento, os joelhos vão se dobrar. Um plantou, o outro regou. Deus vai dar o crescimento. Meus irmãos, quero encorajar vocês. Que Deus possa reacender em vocês uma paixão novamente por alcançar os perdidos. Deus possa encorajar os irmãos a novamente despertarem. A gente está tão parado, a gente está tão morno, a gente está tão distante essa realidade para a gente. A gente está cercado, meus irmãos, de pessoas perdidas. A gente está cercado de pessoas cegas. Elas trabalham com a gente. Elas estão na academia com a gente. Elas estão na universidade com a gente. A gente conhece elas, encontra elas na rua o tempo todo e a gente está vendo que elas estão perdidas. A gente está vendo que tem alguma coisa errada com elas. A gente está vendo que se elas não crerem, elas vão perecer eternamente. Eu sei, você não pode salvá-la, mas você pode anunciar a Jesus a ela. Você não sabe os que vão crer. Não esconda a pérola de grande valor que você achou. Não esconda o tesouro que você encontrou no campo. Não seja o mendigo egoísta que encontrou o pão e não apresenta o pão para outros mendigos. Se você está indo para o céu, leve outros com você. Faça o possível. Pense, a gente está no novo ano, né? Aquelas metas que a gente gosta de colocar. Acho que é um dos princípios mais importantes que nós deveríamos tentar pensar. Como está a nossa vida de evangelização, como a gente tem falado com as pessoas, até que ponto de alguma forma a gente tem encontrado maneiras de anunciar o evangelho aos perdidos. Porque você já parou para pensar e se perguntou por que você não fica mais indignado com o pecado, com o mundo à sua volta? Você já parou para pensar por que a idolatria, a imoralidade à nossa volta não te incomoda mais, não te revolta mais, isso não traz mais, não gera em você mais compaixão pelas pessoas, pelos perdidos? Será que você já se acostumou, você já se contentou com isso e não faz mais nada? Deus possa nos despertar para isso, meus irmãos. Deus possa nos encorajar de forma simples. Você não precisa ser um grande orador, você não precisa ser um grande pregador, um grande mestre, para nada disso. Só precisa chegar para as pessoas e anunciar a Jesus. Só precisa lembrá-los da necessidade delas e de que você conhece alguém que pode transformar a vida delas. Chamá-las ao arrependimento. Só precisa anunciar a Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Deus possa reanimar-nos. Deus possa nos encorajar, nos fortalecer. Lembrar-nos de que a nossa missão foi isso que Ele nos chamou para fazer. Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus tire-nos desse comodismo. Que Deus nos tire das nossas cadeiras e que Deus nos leve
Porque a seara é grande, tem muitos ali lá fora, tem muitos perdidos, tem muitos nas trevas. E nós temos a verdadeira luz, que pode trazer salvação. Que Deus nos ajude, que Deus nos mova, nos encoraje.